Guys Nobre, tudo bem? Eu sou Paulo Valim, professor de Química. Eu vou dar essa aula, você vai assistir agorinha. Só queria te dar um recado antes. Acesse o nosso site quimicatotal.com.br e curta a nossa página no Facebook, Química Paulo Valim. Lá você vai ficar informado sobre tudo o que está acontecendo com a Química para o Enem, para o vestibular. E agora está no ar o kit revisão para o vestibular, para você tirar as suas dúvidas em Química e arrebentar na prova, ok? Essa aula que você vai assistir é um pedacinho do gostinho que está lá no nosso site só esperando você. Venha fazer parte do Química Total para a gente tornar essa comunidade de Química mais quente do Brasil, tá certo? Um grande abraço e boa aula. Tchau, tchau. Fala, guys nobre, tudo bem? Vamos estudar aqui, ó. Olha só, vamos reagir. Química, ela estuda a matéria. Matéria é tudo que tem massa, que ocupa lugar no espaço. Então é tudo isso que nos cerca, é matéria. E a química vai estudar as transformações que essa matéria vai sofrer e as energias envolvidas nessas transformações. Beleza? Então isso é o que a química vai estudar e esse é o objeto de estudo da química. Então nessa revisão nós vamos dar uma passada geral sobre todo esse comecinho da química. Que, primeira coisa, quando nós falamos então o que é matéria e nós definimos matéria como sendo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, nós vamos definir também a maneira de como essa matéria vai aparecer para a gente. Ela pode aparecer em 3 estados físicos que nós vamos estudar agora, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Esses estados podem ser assim definidos de 2 maneiras. Ele é sólido, líquido ou gasoso, dependendo da maneira que ele apresenta para a gente. E nós temos algumas características macroscópicas, ou seja, que a gente consegue ver, e microscópicas, em termos moleculares, que a gente não consegue ver. Tá? Macroscopicamente, o sólido é aquilo que tem volume e forma bem definida. Uma cadeira, o giz, tem um volume e uma forma bem definida. Microscopicamente, o sólido ele tem essa forma e esse volume bem definido por conta das partículas. Porque as partículas, os atomozinhos, as molequinhas, estão bem organizadas. Então elas estão bem juntinhas, bem próximas aqui umas das outras. E isso confere essa forma definida e esse volume constante. O outro que nós temos é o estado líquido. O estado líquido ele já possui um volume constante, mas a forma é variável. A forma depende do recipiente que o contém. Então, se eu tenho líquido nessa garrafa, ele vai ter o formato dessa garrafa. Se eu jogar no copo, eu vou ter a mesma quantidade da garrafa, só que no formato do copo. Então, volume constante e forma indefinida, forma variável. Isso porque as molequinhas, as partículas no estado líquido estão um pouco mais afastadas. Então, esse afastamento permite uma mobilidade entre elas, que é a capacidade, por exemplo, de um líquido escorrer. Quando um líquido escorre, escoa, é porque as molequinhas vão aqui, ó, uma virando por cima da outra, derramando. E aí a gente pode falar de viscosidade, que é a capacidade do líquido em escoar. Se você pega uma cola e vai derramar a cola vai devagarzinho, devagarzinho, porque é muito viscoso. As molequinhas lá têm uma dificuldade maior de se movimentar em relação às outras. A água não. A água é menos viscosa que a cola, ela derrama facilmente. E por último nós temos o estado gasoso. O estado gasoso, ele tem uma forma variável e um volume também variável. O gás, ele tem a forma do recipiente que o contém. Então, se você sopra um balão, vai ter o formato do balão. Se está no quarto, tem o formato do quarto. Porque no estado gasoso, as molequinhas estão muito afastadas. Muito mesmo. A força que une essas partículas, essas moléculas, são muito fracas. Então, eles tendem a ocupar todo o espaço que o contém.
Então, quando você bate um perfume, você não consegue sentir o cheiro de longe. Por quê? Porque o gás tem essa capacidade de expandir, porque as ligações entre as molequinhas são fraquinhas. Então, como o gás pode expandir, como ele pode comprimir, o volume dele é variável também, assim como o seu formato. Certo? Por isso, seu colega ele solta um ali, você vai sentir o negócio do outro lado da sala. Porque o negócio expande. Lá dentro dele estava lá, ó, pequenininho, né? E aí, de repente, ele soltou, o volume expandiu, a forma expandiu, o trem ficou loucura. Então, gases, formas e volumes variáveis, por conta que as moléculas estão bem mais afastadas, bem mais desorganizadas. Então, esses são os 3 estados físicos que nós temos da matéria. E voltando, nós falamos que química é aquilo que estuda as transformações da matéria. Então, a matéria pode transformar e as energias envolvidas nessas transformações. Vamos ver quais são as transformações que a matéria pode sofrer? Vamos lá? Na nossa próxima aula da nossa revisão para os vestibulares. Te espero lá.